Nesse momento estamos com o senhor Euclides. Tudo bom, Euclides? Tudo bem. Tranquilo? Fale um pouco da sua história. Família, filhos, como é que chegou na associação? Eu sou Euclides Zemendorf, natural de Jaraguá do Sul, né? E sou de 19 de maio de 1946. 46. Tem história para contar? Uma ideia. Me criei em Jaraguá e Guaramirim. Depois de certa idade, já com idade de 14 anos, voltei a Jaraguá e iniciei trabalhando na WEG. No início como pregador de caixa e também como, na época existia o office boy. Sim, né? sim, famoso office boy. O office boy, o guri de recados. E iniciei, passei por várias áreas da empresa e ocupando maior tempo a diretoria de recursos humanos e ao mesmo tempo também como diretor da WEG Florestal, da WEG Turismo, da WEG Corretora de Seguros, né? E no final, por quase dos anos que permaneci na WEG, passei para a superintendência da WEG Química, Sim. da onde eu deixei em 89. E comecei participando de uma outra empresa, que era a M Pré-Fabricados, que estava em Schroeder já. Tenho 2 filhos hoje, tinha 3, um falecido, né? E meus filhos, um mora em Jaraguá, outra filha mora em São Paulo, no momento, já também com 4 netos, né? E todos, como é que diz, encaminhados, um pequenininho, mas todos encaminhados. Sim. Já na vida. Essa minha fase casado, né? Já há mais quase 60 anos, quase 58 anos, há bastante tempo. E a vida foi sempre de trabalhos, né? Trabalhando bastante. Então você é de Jaraguá e veio para Xerede devido à empresa AM. Correto. Devido à AM, que na realidade quem estava na minha empresa era um irmão e eu comprei essa parte dele. E vim para trabalhar em Schroeder também, morando em Jaraguá, trabalhando em Schroeder. Vindo diariamente para Schroeder. Euclides, e como é que foi a chegada na associação? O que ele trouxe para a presidência, para assumir a presidência? Isso foi no ano de 2001, né? 2001. 2003. Eu, inclusive, não fui fundador da CIAS, né? Já entrei quando a Carmen era presidente, um pouco antes da Carmen ser presidente, e na gestão da Carmen eu fui o diretor industrial. Legal. E já em seguida passei para a diretoria como presidente da CIAS também. Né? E como é que foi esse convite? Como se faz o convite nas associações, né? Normalmente. Essa pressão. Normalmente elas são convidados, mas convidados mais ou menos dirigidos, né? Porque já se preconizava quem participava, como a gente tinha uma participação, então já se preparava para dar a continuidade. E também a questão do desejo de participar da comunidade e da CIAS, né? Dá um pouco mais para a comunidade. Como é que diz? É uma função. Sim. De todas as pessoas também participarem da comunidade, colaborar com as coisas, né? Na gestão aí, quando se iniciou, nós já existia um pequeno escritório, que era junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que na época cedia o espaço para nós, quase de forma gratuita. Sim. Uma grande colaboração que a gente obteve do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Schroeder. E tinha-se, depois conseguimos ter até 2 funcionários. E a maior, digamos, lida das coisas assim era o dia a dia, né? Procurando associados, né? Querendo incrementar cada vez mais a associação. Isso era a 4ª gestão. Então nós estávamos falando em 8 anos, mais ou menos, de associação. Como Exato. É que era visto a associação naquela época? Como é que se
pegava associados. Na realidade, visitando um a um. Fazendo, indo na porta, conversando, mostrando os objetivos da associação, que justamente era a participação comunitária, que era a participação em conjunto, procurando soluções aos problemas, né? E já se tinha, na época, também um bom elo de ligação com a prefeitura, com a comunidade. Sim. E isso ajudava bastante, porque todos falavam já. E a associação começou já promovendo cursos, palestras, encontros, e convidava a todos. Não era dirigido só ao associado, mas sim a toda a comunidade. E começou a se demonstrar que seria um órgão que ajudaria a todos, né? Como uma colaboração em todos os meios, em todas as coisas, sim. Não só na questão do dia a dia empresarial, mas essa questão também em comunidade, de comunidades. E isso ajudou a procurar. Lógico, cada associado que se conseguia, batia-se palma, né? Era um evento. Era uma conquista, né? Era uma conquista, era um evento. Quantos associados tinha naquela época? Não me recordo, mas eram poucos, né? Hoje nós estamos em 2024, estamos com 2025. Hoje estamos em 2025, estamos com 275 associados, mais ou menos. Eu imagino que naquela época 10%. 10%. Não, tinha bastante mais do que eu imaginava, tinha uns 10, 15, então. Não, era mais ou menos em torno de 20. Até eu acho que a geração era diferente, né? O pessoal se dava mais as mãos para se ajudar do que hoje. Eu vejo hoje que a turma está um pouco independente. Cada um quer fazer o seu e ninguém quer ajudar o próximo. O que também não mudava muito da época. Hoje a gente percebe mais o jovem um pouco afastado, né? Na época existia um pouco mais de resistência para a comunidade, no sentido, uma entidade que não se sabia o que era, o que ia fazer, o que não ia fazer. Quem são esses loucos do se reunindo e chamando a gente para participar? E nós estávamos numa região que não podemos esquecer, que era bastante agrícola, né? E pouco empresariada. Então, cada empresário que se conseguia conquistar já era um passo. Sim. E a gente sabe que as diretorias anteriores tiveram mais dificuldades ainda, né? Foi fundada com um pequeno número de pessoas. Qual que foi a tua dificuldade na tua gestão? Na realidade, dificuldade grande não existia. Existia mais o convencimento da participação das reuniões, né? Se fazia 1 ou 2 reuniões mensais, né? Procurando-se cada reunião ver os acontecimentos, né? Aí também já se envolvendo um pouco com os outros municípios, com as outras associações, né? Sim. E já tendo um pouquinho a participação da Associação Catarinense de Associações Comerciais, né? Que ajudavam a gente já nas questões administrativas, organizacionais, né? Promocionais, né? Então tudo facilitava as coisas, mas era trabalhoso, unicamente era trabalhoso, tinha que se envolver. Normal, que nem hoje também. Tinha que se dedicar, a gente que tinha empresa tinha que se dedicar a sair da empresa e conversar com os colegas, outros empresários, nos encontros, procurar convencê-los a participar, e devagarzinho se conseguia, né? Tem alguma coisa daquela época, eu acho que hoje ainda você consegue fazer um comparativo que era igual ou hoje está muito diferente? Então são mais de 20 anos de diferença? Mais de 20 anos de diferença, né? Hoje eu vejo que foi um crescimento paulatino, né? Aos poucos foi se crescendo. Não é questão que se consegue de um dia para o outro. E hoje também é a mesma coisa. Unicamente que nós temos um meio de comunicação muito rápido, né? Que comunica as coisas com bastante rapidez, e a notícia acontece hoje na China, uma coisa, no dia seguinte o mundo todo já está sabendo. E naquela época, não. As notícias eram mais lentas, né? Então era mais boca a boca, jornal, rádio,
Tanto né? a coisa boa quanto a coisa ruim demorava para chegar. Exato. Então, o que se envolvia bastante, inclusive, era rádios e tudo mais para a divulgação da associação, né? Das participações. Nos eventos, eles sempre estavam nos nossos meios para ajudar a divulgar as coisas, né? Então, unicamente é uma evolução. Sim. Os tempos, né? Temos que se adequar aos tempos em cada época que a gente vive, né? O que você acha que foi o seu legado? O que você deixou a marca na associação? Um dos eventos na época que foi bastante trabalhado junto com as demais associações, as prefeituras e os empresários foi a questão da duplicação da 280. Naquela época já era... da sua gestão. Já naquela época a gente participava para a questão de tentar, como é que se diz, convencer a necessidade da duplicação da 280. E numa reunião que existiu até em Jaraguá, com a participação já do DINIT, que já existia então um convencimento inicial da necessidade, e que os políticos e a própria DINIT afirmava que, se uma vez iniciada a obra, em 3 anos ela estava concluída. E me recordo perfeitamente que o Suego João da Silva, presidente da VEG, enfatizou um fato que era muito importante se preocupar também da manutenção da rodovia existente. E a resposta do pessoal do DINIT disse que não era tão importante isso, porque em 3 anos estaria a rodovia pronta. Isso lá em 2001, 2002? Naquela época e tudo mais. Até hoje nós não temos ela concluída. Sim. Então são fatos assim que bastante coisas. Outro assunto que também houve um envolvimento bastante grande e que a gente vê agora só um início disso foi de se pensar, naquela época se pensava num consórcio junto aos municípios, Curupá, Jaraguá, Schroeder, Guaramirim, num consórcio de águas. E com o Schroeder nós tínhamos aqui a represa Bracinho, que é uma fornecedora de um volume de água bastante respeitável e de água de boa qualidade, se pensou em Schroeder ser quase que uma base de gerar um consórcio, e em troca desse fornecimento de água e talvez até da preparação dessa água para os outros municípios, que a Schroeder receberia um sistema de tratamento de esgoto, né? E por questões, a gente sempre diz políticas, mas na realidade eu não entendo como política, eu entendo isso como uma questão política, assim como uma vaidade de político, o negócio não foi adiante. Mas naqueles idos tempos já, o Dr. Vicente Caropreso já tinha encontrado junto a Brasília órgãos e recursos que promoviam investimentos para esse tipo de coisas. E só agora a gente vê a participação de Schroeder e Jaraguá no fornecimento de água para Guaramirim, que é uma grande coisa, um grande evento e uma coisa que deve ser bastante difundida para dar solução, né? Então, são fatos da época que geraram, só a longo tempo que se geram soluções. Outro fato assim, que a gente participou, que a associação, nós participamos da associação, foi na criação da ACREF, né? Associação de Créditos do Vale do Itapucu, que ela foi, na realidade, iniciada pela associações das prefeituras, né? E com a participação das associações comerciais, fundou-se a ACREF, que era uma geradora de recursos financeiros de barato custos para pequenos e micros empresários e também para não empresários ainda, iniciantes, profissionais, liberais, que necessitassem de recurso para o seu desenvolvimento. E que hoje é um órgão que existe até hoje, inclusive na qual a associação sempre participou com um representante junto à CREF. Legal. São coisas de longo prazo. Então, o que se vê
esses aspectos que tem que ser pensado hoje para se obter conclusões a longo prazo. Não se consegue soluções a curto prazo, muitas vezes. Essa é a participação mais difícil das comunidades. Falar em participação, como era a participação tanto dos voluntários da CIAS naquela época e quanto dos associados? Eu sempre considerei, como eu já tenho participado de outras associações, que a participação sempre foi muito boa, né? Nossas reuniões de diretoria, ela era quase totalidade, né? Todos participavam, né? E os próprios associados, quando são convidados para um evento, para uma palestra, para um curso, qualquer coisa, sempre tivemos boa participação, né? Um número sempre representativo nesses eventos. Naquela época tinha palestra? Tinha palestras, fazíamos palestrantes de fora, promovíamos cursos. Tudo, né? Isso ali atrás do... Não, já em outros locais. No início, inclusive, fizemos palestras lá naquele local mesmo. Juntávamos cadeira, a sala era pequena, juntávamos cadeira, mas é o início, né? Sim, se normal. Começa pequeno para um dia se tornar grande. Né? Não se consegue coisa pequena, grandes coisas no início. Né? Então, mas já funcionava esse perfil. Se você, na época, se a gente lotasse aquela sala lá já era um grande evento. Né? Essas são situações da época e que isso já era bem representativo. Quantas pessoas caberiam naquele espaço? Normalmente, a base de 20 pessoas, até 20, 30 pessoas. Então, colocar 20 pessoas e fazer um evento... era um sucesso. Sim. Né? Todo mundo seria feliz. 20 associados, 30 participantes, já era um bom resultado. Legal, né? Legal. E daquela época para hoje, o que você percebe que mudou bastante ou que podia ter mudado mais da associação? Poderia citar assim, um fato grande, assim, mas a participação ela é também decorrente das épocas, né? Então, nesse período aí, nós tivemos problema, época da pandemia, tanto a gente vê que em todos os órgãos, né, houve um recuo bastante grande. Né? Então, há necessidade agora de uma recuperação dessas coisas. E foi um evento que mudou o próprio mundo todo e com consequências. Né? O que tem que mais pensa assim é que as associações têm que se juntar mais hoje a projetos de longo prazo. Descobrimos que tudo é longo prazo, na verdade. Tudo é longo prazo. Né? Não se consegue fazer uma rodovia em 3 anos. Não se consegue. Infelizmente, no Brasil é assim. Tá? Então, nós temos que conviver com isso e tentar mudar. Mas, para mudar, tem que haver o envolvimento. Sim. E sempre é muito importante o envolvimento comunitário de todos nós. Né? Não adianta a associação querer se lançar sozinha. Tem que se lançar junto com como sempre foi feito, com as outras associações, né? Com as comunidades, com as prefeituras. Juntar outros grupos pensantes para fazer um projeto a longo prazo. Porque você tem mais força de conversa, né? De pesos. Né? E isso ajuda bastante as comunidades. Né? E a própria CIAS sempre pensou não só como um órgão único, mas sim como um órgão comunitário. E esse deve continuar, no meu ver, o pensamento, né? Que ele é de suma importância esse tipo de objetivo. Euclides, tens algum recado, alguma coisa que gostaria de falar para os próximos presidentes, para os mais 30 anos da CIAS? Olha, luta, luta, luta. Força, nada, né? Vem de graça. Sempre tem que ter esforço, sempre tem que ter união. E a CIAS hoje, muitos anos agora, a gente já vê que tem uma boa estrutura, uma boa participação de funcionários. Isso é importante. Né? E que a vida da associação, o empresário fica nas suas empresas. Sim. Mas as ideias, elas têm que ser desenvolvidas e participadas e conduzidas. Né? E tem que ter uma equipe, então, para fazer isso. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Falando em equipe, como que era a equipe de vocês?
em 2003, 2002? Olha, nós já Quem que era a equipe? Já tínhamos duas pessoas. Você já tinha um executivo? Tinha um executivo, secretário executivo. Fazendo a coisa acontecer? Que era uma pessoa, na época, ele se afastou do Banco do Brasil, se aposentou. Legal. Né? Uhum. E se dispôs a nos ajudar. Perfeito. Né? Aqui de Schroeder. E aqui de Schroeder, né? Até se pudesse ter o seu nome, Mário Rickert, né? Que nos ajudou muito nisso aí. Uhum. E junto com ele, depois tinha mais uma senhora que ajudava no serviço, uma moça que ajudava também na parte burocrática. Sim, normal. Porque, na época, a burocracia não era feita por computador, né? Era muito na caneta. Caneta, a máquina de escrever e a máquina de somar no máximo, né? Que não era bem daquela de ter que puxar a alavanca a cada instante, mas era... Só tirar a alavanca. Só tirava a alavanca, mas tinha que se digitar todo número por número para se fazer. E como a CIAS era pequena e também recursos eram poucos, uma coisa fundamental nas reuniões mensais da diretoria era a prestação de conta da associação. Então, o secretário executivo sempre apresentava a situação, os problemas, as dívidas, as contas a pagar, o que tinha possibilidade de receber, quantos associados tinha que conseguir para cobrir a conta e recurso dos diretores para suplementar o caixa. Que isso aí é normal de toda entidade que inicia, né? Uhum. Então, todos, inclusive, quando se participava fora de Jaraguá, as despesas de viagens, se ia a Florianópolis ou qualquer outro evento e tudo mais, era do bolso dos diretores, né? A associação não tinha recursos para isso e tinha que ter a participação. Então, a participação conjunta, que é o ponto importante, sempre foi, né? Para isso já se chama associação, né? Euclides, tens uma conquista que te orgulha daquela época? Bom, na época, dentro da diretoria, nós tínhamos como diretor na área da indústria o Alceu Grade. Sim, era um dos seus diretores, né? Diretores da participação nas CIAS. E ele, na época, inclusive, já tinha a ideia, iniciando, que tínhamos que dar um pulo grande, construindo algo próprio, uma sede própria. E a CIAS tinha já, no tempo, eu acredito que não sei se foi do mandato do Maldaner, ou antes, receberam como doação da prefeitura um terreno aqui em Schroeder, mais afastado, mas sem grandes condições de espaço para expansões ou para estacionamento. E começou-se também, então, a conversar com a prefeitura por um terreno maior. E a prefeitura, então, cedeu em troca esse terreno onde está a CIAS hoje. E o Alceu, então, insistindo bastante na questão da construção. E eu acho que foi um dos grandes pontos, o início disso, porque depois ele, inclusive, tornou-se, justamente com esse objetivo, o presidente da CIAS, eleito o presidente seguinte da CIAS. E, lógico, recursos não se tinha muito, mas já a CIAS já tinha uma melhor sustentação. E, pessoalmente, então, pela minha empresa, nós oferecemos a material de construção, a estrutura desse prédio, né, pelos custos só de produção, custo de matéria-prima. Isso entusiasmou bastante o Alceu. E foi, eu acho que um grande passo a construção da sede própria, que isso aqui gerou uma outra visão, mudaram-se, digamos assim, as perspectivas de associados, de eventos, e uma estrutura própria sempre é alguma coisa diferente. Eu acho que foi um dos grandes pulos da época, né? A ideia de se arrojar nisso aí. Então, você participou da construção fornecendo todo o material de construção pré-moldado. Toda a estrutura pré-moldada foi fornecida, né, a custos industrial, né, e inclusive não só a estrutura, como a montagem, toda essa estrutura foi feita pela minha empresa, né.
E o grande objetivo, o grande, digamos assim, pulo, foi o entusiasmo do Alceu, né? Ele foi entusiasta e arregaçou as mangas e assumiu isso aí, né? E a gente participou sempre, logicamente, como um contribuinte nas questões das CIAS. Né? Tá lembrado que aqui era uma varanda, né? Isso aqui era uma varanda. Aqui era uma varanda aberta. Isso aí. E hoje isso foi fechado no ano de 2000 e... A varanda também foi 18? Não foi 18 só lá embaixo? A garagem? Não, a garagem foi depois. Não, juntos. Do Rogério, então, a volta do Rogério. Em 2018 fechamos isso aqui para virar mais uma sala. Certo. E hoje é o nosso estúdio A. Não, isso acho que não estava na fórmula de vocês isso. Não, nem pensávamos, nem sonhávamos com questões assim, mas a ideia inicial, o arrojado, o arrojamento do Alceu, a colaboração de todos, depois todos, como é que se diz, arregaçaram o bolso com mais algum dinheiro, a participação comunitária, não se consegue de outra forma a não ser assim, né? Tem que ter pessoas que se enganjam e faz isso. E não dá para esperar que as coisas caiam do céu, né? Porque isso não acontece, né? É luta. Eu acho que o maior recado que a gente pode dizer que para as novas diretorias, pessoal, arregace a manga e lutem, porque não se consegue nada sem isso. Eu estou na associação há 4 gestões. A gente já passeou bastante em algumas associações, nós junto com a equipe da CIAS. Cheio de orgulho lá fora. Toda vez que a gente vai para fora, vai para Florianópolis, fala com a associação, eles ficam orgulhosos não, muito invejosos, né? Boa palavra, do que nós temos aqui hoje. Tanto a sede como todas as conquistas que a gente consegue. Eles ficam admirados como é que um município tão pequeno conseguiu tanta coisa. Eu acho que é bem o que você falou. Aqui parece ser mais fácil conseguir pegar na mão de cada um e falar, vamos lutar junto? Parece ser mais fácil. E daí a galera realmente pega e faz a coisa acontecer. Não é mais fácil, né? O não, ele existe. O não já temos, né? A primeira palavra é o não. Isso já está dentro de nós, ao não, e né? a gente já tem que ir predisposto ao escutar o não. E não desanimar com o não. Né? É luta. Não é brincadeira. É luta. Não se consegue nada de fácil. Né? Inclusive, hoje de manhã, escutando na rádio, que a própria rádio, comentário, da questão da orientação financeira nas escolas, uma necessidade. Mas para se colocar isso agora, parece que eles estão conseguindo. É luta. Para se conseguir a associação, como é que se diz? A gente vive de pires na mão. Né? Não é prato, é pires da xícara pequenininha. Né? Então tem que lutar por isso. Para conseguir encher esse pires, tem que lutar. Né? E, infelizmente, não existe outro meio, outra fonte de arrecadação a não ser associativa. Né? A colaboração. Cada um arregaçar a manga, ajudar. Cada um dá um pouquinho. Botar a mão no bolso? Cada um dá um pouquinho. Se cada um dá um pouquinho, cede um pouquinho, se consegue as coisas. Mas não... porque a primeira palavra é não. Sim. Né? Mas não podemos deixar nos vencer por ela. Vou pedir aqui ainda, Euclides, uma mensagem para o futuro da CIAS. Esse é um chavão. Né? O futuro da CIAS, na realidade, nós hoje estamos numa situação bastante diferente em termos nacionais. Estamos em umas encruzilhadas perigosas, como pode-se dizer. Né? Eu tive, agora recentemente, uma conversa até com pessoas muito influentes, num passeio que fiz em Brasília, e as expectativas não são boas. Então, o que nós temos que se juntar, se unir e tentar mostrar a realidade, né?
no meio político e fazer um pouquinho mais de cobrança. Não digo nossos políticos regionais, que são adeptos, são trabalhadores e estão fazendo excelente trabalho, mas a nível nacional. Nós temos muito individualismo, né? Eu digo que o nosso grande drama hoje não é a política, o sistema político, é a vaidade do político, o individualismo político, o eu, meu bolso, meu bolso, meu bolso, e não uma visão nacional. Sim. Né? E se nós não começarmos a nos mexer por baixo, na base, como foi a própria início das CIAs, início pequeno, começar a mexer nisso aí, nos nossos jovens, nas nossas escolas, né? Lógico, com o meio influenciando a linha professores e tudo mais, vai ser difícil nós conseguirmos uma mudança pacífica nesse país, adequada, calma. Né? Então, a grande preocupação das CIAs, eu acho que hoje vejo, é o envolvimento nesses aspectos comunitários, envolvimento junto às escolas, as direções das escolas, que é um campo novo, que as CIAs quase nunca se envolveu no meu tempo na questão escolar direta, mas é um caminho começar na base. Né? Então, um grande objetivo, digamos assim, uma grande coisa que a CIAs podia começar a pensar, não só a CIAs, como todas as associações, é um movimento junto às comunidades, mostrando que esse caminho não é um caminho adequado. Que os três poderes devem existir, né? Só que eles têm que estar separados. Um não pode querer mandar em todos. Essa é a minha visão do futuro. Euclides, muito obrigado pela o cachê. exposição. O cachê. Vamos negociar depois da saída. Tá? O cachê que é importante, né? O político não sai sem isso. Eu fico até preocupado se o Euclides está pedindo cachê para nós. Imagina, demais. Euclides, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Eu que agradeço a boa vontade de vocês. Ficamos felizes em ter um pouco da tua história registrada agora, para CIAs, para os demais.